Cara, uma coisa que eu ia perguntar pra você, Igão, é o seguinte. Beleza, a gente tá nesse momento, recessão, pré-eleição e tudo mais, e a gente fala sempre um pouco de macro. Antes da gente começar a falar de como se posicionar nesse momento, que eu sei que tem um monte de gente aí desesperado, que tá investindo em um monte de coisa que tá caindo, tem alguma coisa se destacando dentro do mercado, pensando assim no micro do negócio? Tipo, putz, a gente teve alguma inovação muito grande surgindo em alguma coisa que a gente tá olhando, sei lá, uma narrativa interessante e tal. Algo que tá se destacando em meio a esse, entre aspas, caos? Tem uma contextualização legal pra falar como o mercado deu uma mudada, né? No começo do ano a gente ouvia muito, né? Narrativa. Qual que é a narrativa? Qual que é o meta? O que o mercado tá falando agora? Qual que é o grupo de criptos que tá subindo nessa semana? E até o público, né? Ele vinha falando bastante isso. O público costumava trazer muita ideia de cripto, muita ideia de narrativa e perguntar: o que você acha desse setor? Por que tá subindo agora? E aí tava um negócio meio maluco. Agora parece que a poeira deu uma bela de uma baixada, né? Você não tem mais como você bem comentou, Bill, você não tem mais uma grande narrativa que parece que tá puxando o mercado de uma maneira muito solitária, né? Então, o setor que, cara, ele tá carregando o mercado. O que a gente viu no final do ano passado e no começo desse ano foi quase uma historinha sendo contada. Então, você teve o ecossistema da Solana ganhando muita tração, né? E, obviamente, Sol saindo de 8, 10 dólares ao longo de um ano para bater quase 200 dólares. Depois você teve ali alguma atividade dentro do ecossistema da Solana. Você teve as criptos de IA que ganharam muito destaque. Então, Render, BitTensor, a FET, né? Que antes eram outros 3 tokens. E a gente teve também os tokens de jogos ganhando muita atração. Então, acho que essas foram as principais narrativas que se destacaram no final do ano passado e no começo desse ano. E aí você teve alguns projetos independentes ali que ganharam muita atração e que o pessoal deve estar com medo agora, como foi o caso de Pendle, né? Que, assim, acaba não tendo uma narrativa específica, mas é um projeto que acaba se aproveitando muito da narrativa de airdrop. Hoje, assim, não tem nada que puxa muito a atenção. Você nota ali, cara, um movimento, quando você puxa, principalmente contra o par Bitcoin. Solana ainda ganhando muito destaque, apesar que essas últimas semanas foram um pouco mais fracas, mas ainda é uma cripto que tem ganhado muita tração. Alguns tokens específicos do ecossistema da Solana, um caso que a gente já vem destacado algumas semanas, meses, é o caso de Dito, né? Claro que é ali um movimento bem mais volátil, subiu bastante, depois caiu bastante. Eu sei que nessa semana a gente também teve movimentos muito pontuais. Eu sei que no final de semana a gente teve um rally com o Sui ali, muito para o movimento interno. Acho que foi muito mais algo técnico, né? Muita gente técnico, entrando alavancado. E agora você tem ali alguns projetos como... que até por, cara, o mercado ele tá num setor de marasmo tão alto que acho que qualquer micro acaba ajudando bastante. Então, um ativo que acabou performando muito. Essa semana eu sei que foi Aave, a gente tinha conversado sobre Aave ontem, inclusive, né? Por conta ali de algumas discussões na governança do protocolo. Eu tava vendo que, cara, alguns projetos de DePIN estão começando a ganhar atenção, como é o caso de Helium, que tá ali dentro do ecossistema da Solana. Mas, assim, aí esqueci de falar também, né? Só para finalizar aqui, um projeto que correu sozinho também e que acabou representando o setor foi o caso de Ondo com a RWA, né? Foi, inclusive, um dos tokens que eu acho que mais subiu e mais segurou em alguns momentos do mercado. Então, essa historinha que a gente tem para contar durante 2023 e 2024, só que para o final desse ano agora, parece que ainda tem cara, meio que uma incerteza, assim, para onde vai agora. Tem ali algumas narrativas que, principalmente, eu acho que a galera é um pouco mais, entre aspas, institucional. Não vou dizer que eles querem forçar, mas que eles querem emplacar, né? Então a gente vem discutindo bastante como esses tokens antigos de DeFi, em algum momento do ciclo, eles podem voltar a ganhar atenção, como é o caso de Lido, Maker, Uni, etc. Que são os caras que já têm um produto ali que geram receita em cripto. Você tem a narrativa de DePIN, que parece que ainda não teve o momento dela, né? Quando eu falo DePIN cara... Não sei se você lembra, Danilo, porque o Bills vai saber, assim, mas o Carlos, acho que foi uma das primeiras pessoas que estudou aqui internamente aqueles projetos que mexem com IoT, etc. Sim. Então, esses projetos que não têm necessariamente uma vertente de inteligência artificial, mas mexem com essa parte de IoT, etc. Como é o caso de Helium. Cara, você puxa o Helium é que era das anteninhas. Exato. Esses caras, inclusive, já têm produto. Esses caras já têm produto hoje, mano. A gente estava fazendo um estudo interno que a gente mandou lá pro pessoal da Pro, e, cara, a gente foi fazer uma atualização do case, assim, e ele já tem um produto nos Estados Unidos, né? Em algumas áreas dos Estados Unidos você consegue usar o Wi-Fi da Helium, né, pro seu celular. Então, esses caras, em algum momento, eles podem ganhar uma atração, porque não foi o momento deles agora. Mas tem outras, cara. Assim, inteligência artificial é uma narrativa que deve se perdurar ao longo do ciclo, mas eu também tenho dúvidas se a gente já não passou digamos assim, o grande pico, né? Sim. Eu acho que agora a gente pode ver um movimento mais focado em alguns projetos.
E, cara, uma narrativa que, pô, assim, ela é mais complicada, mas eu acho que não dá pra ignorar, que eu acho que nesse ciclo a gente ainda vai ver bastante, é a narrativa das Layer 1, cara. Eu acho que a gente ainda tem espaço aí pra ver, por mais que a Ethereum e as Layer 2 e a Solana tenham ganhado espaço, eu acho que não dá pra desmerecer ali outros projetos de Layer 1 que estão ganhando tração. Sui, CNI, Aptos, etc. Eu acho que pode ser, vou dizer que é uma play mais óbvia, assim, mas é uma play que não dá pra dar fade. Sim. Cara, você